Fala pessoal, como é que tá? Boa tarde a todos. Bom, mais uma vez dentro do carro, porque dentro do carro fica um silêncio, ninguém me incomoda, a acústica é muito boa. E também é para falar sobre o nosso vírus POP, o Covid-19. Não sei aí quem acompanhou a fala do ministro Mandetta, falando sobre o péssimo trabalho que a mídia faz, né? Qualquer acadêmico aí da área do jornalismo sabe que aprende que mídia ruim vende, né? Mídia violenta vende, notícias tristes vendem, e o que transformou toda a imprensa, todos os jornalistas, né? Em grande maioria, a maioria dos jornalistas agora não são mais jornalistas, são jornaleiros, ou seja, eles querem vender, eles não querem mais noticiar. Falar aqui sobre o vírus POP para vocês, eu acabei falando com médicos, né? Pessoas especialistas no assunto, e também estudei muito esses dias aí sobre essa pauta para ver o que esse mal que assola a humanidade, né, esse Covid-19, o vírus de brincadeira que todo mundo acreditou que era o T-vírus. Aqui quem teve adolescência e regularidade comigo deve ter jogado Resident Evil, né, aquele joguinho que um vírus ele invade, o criado em laboratório, invade a humanidade, transforma as pessoas em zumbis, mata a maioria das pessoas. Basicamente é o que tem acontecido com o Covid-19. As pessoas têm acreditado que ele realmente é um vírus que mataria, dizimaria grande parte da sociedade. Aqui no Brasil, aquele tal de Átila, o irresponsável, acabou difundindo que, por uma projeção de um único estudo que ele se pautou, que teríamos uma projeção de 1 milhão de mortes, gerando um desespero absurdo em cada brasileiro. E o que me assustou não foi a história do Covid, até porque eu não parei nenhuma atividade minha, tá certo? Eu continuei na academia a treinar, continuei trabalhando, trabalhei todos os dias no meu gabinete avançado aqui, participei das sessões remotas do meu gabinete somente um dia, em um horário que eu já estava em casa. Vou ao mercado normalmente, vejo pessoas no mercado, cumprimento, colocando a mão, depois eu passo um álcool em gel, simplesmente para talvez conter uma provável infecção. Porque eu sempre disse desde o princípio que a maioria das pessoas vão ser infectadas, a maioria das pessoas vão pegar esse vírus e 60% ou 80% delas nem saberão que tiveram o vírus, tá certo? Acreditei, assim como o ministro Osmar Terra e várias outras autoridades, que o confinamento não é o melhor caminho, até porque a disseminação do vírus, essa curva ela vai desacelerar porque mais pessoas terão sido infectadas, então o vírus vai perder força. Isso aí é um fato, não precisa ser biólogo, não precisa ser cientista, não precisa ser médico. Contudo, aquele vagabundo do Tedros, né? Tedros Adhanom, que é o etíope, o diretor da Organização Mundial da Saúde, né? Aquele filósofo com um doutorado ou um mestrado ali, salvo engano, em doenças infecciosas, ou seja, ele é um filósofo que acabou fazendo um mestrado e concorreu ali com um médico britânico, concorreu com uma médica do Oriente Médio, ambos com um currículo invejável, inclusive o médico britânico, ele foi quem de fato enfrentou o ebola, né? Ele conseguiu ir à África enfrentar ali aquela crise de um vírus muito mais mortal, que tem a sua letalidade em 66% ou 68%, bem como o vírus da raiva, 99% de letalidade, e as pessoas desesperadas em casa, vou morrer, meu Deus. Eu vi pessoas esclarecidas que eu conheço, desesperados, eles vinham assim para cumprimentar, e não, coronavírus, não sei o que, eu falei, meu Deus, cara, como pode as pessoas caírem tanto ainda na engenharia social? Se vocês pararem um pouquinho, se acalmarem, desligarem um pouco da mídia e buscarem informações de fato críveis, com especialistas, e quando eu falo especialista, gente, eu falo de pessoas que não estão em conluio com a grande mídia. Esses especialistas vão na Globo e outras mídias aí, entre aspas, oficiais, essas pessoas falam aquilo que a mídia quer que seja propagado. Eles falam da maneira a gerar o caos social, a gerar o pânico global. Então, isso aí o saudoso doutor Enéas falava diuturnamente, bem como o próprio Jair Bolsonaro. Então, quando o presidente falou e se manifestou, vão para casa trabalhar, voltem às aulas e tudo mais, ele estava certo, ele continua estando certo. Ou seja, as pessoas preferem de fato ser enganadas do que saberem a verdade. Parece que as pessoas se retraem, não se... Também, quem procurar saber sobre Paul Joseph Goebbels, ele era um marqueteiro nazista. Ele tinha ali a sua cartilha de 11 itens de como manipular a sociedade. Salvo engano, acho que é o 7º item, ele fala justamente sobre essa manipulação midiática. Se você olhar, ele fala exatamente, bombardeie a sociedade com a mesma notícia, em todas as mídias. Abre o jornal,
tá ali a notícia, você liga a TV, tá a notícia, liga o rádio, tá a notícia, aqui na rede social a mesma notícia, ou seja, você não tem tempo para pensar, você simplesmente absorve aquilo como verdade. E é o que está acontecendo. Esse Covid-19 ele foi instrumentalizado para engenharia social, ele foi instrumentalizado, ou seja, foi engendrado para que isso é toda uma situação engendrada para que você possa acreditar. É um plano milimétrico da esquerda para conseguir ascender ao poder. E qualquer um descrente que esquerda, direita, é esquerda e direita, exatamente. Essa é a maior guerra que nós temos. E falo mais, vai estar aqui registrado. Lá na frente, as pessoas perceberão que nós entramos em um momento da biopolítica e do biomercado. Ou seja, se você não tem mais, as pessoas não têm mais o medo do conflito bélico. Se você for no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, no meu estado, você vai ver que a violência assola de fato a sociedade e muitas pessoas já tratam isso como parte do cotidiano. E no mundo não é diferente. Somente na Europa, que eles têm muito medo desse conflito social e tudo mais, porque já avançaram demais socialmente, são muito humanitários, vamos dizer assim. Por isso, o vírus se propagou tão rápido. Lá na Itália, por exemplo, esqueci o nome da propaganda que teve, mas dizia basicamente, abrace um chinês, não a xenofobia. Era para você combater isso. Lá, quando começou a ter esse preconceito, vamos dizer assim, da China, o vírus chinês, eles começaram a afastar, teve a propaganda, abrace um chinês, seja humano, não a xenofobia. Quer dizer, foi uma parada absurda. Isso a mídia não propagou, mas existiu a campanha lá na Itália. Principalmente na parte com as pessoas mais idosas, que foi até ali, se você pegar a região da Itália, de Lombardia, que foi a mais afetada, todas as pessoas já tinham ali um motor primário de infecção, qualquer outro tipo de patologia, mas foi o Covid. E os governadores aqui do Brasil, a maioria, junto com alguns vagabundos de alguns prefeitos, tá? E eu falo alguns vagabundos, sim, aqueles que estão indo contra o protocolo do presidente. Então eles não merecem o seu voto, porque eles não têm responsabilidade, eles estão usando o Covid para que você possa ser mais uma massa de manobra. Não permita que esses canalhas façam isso com você. O vagabundo do Tedros Adhanom, deixa eu fazer uma analogia, eu já fiz isso em outro vídeo. Imagine você escuta o Tedros Adhanom, que é o diretor da OMS, falar assim, olha, fique em casa, isso é uma pandemia, você tem que ficar isolado, senão você vai morrer. Você está lidando com um homem massa, ou seja, é aquele que pode formar uma opinião a nível global, porque ele é o diretor da maior entidade de saúde do planeta, por assim dizer. Agora, quando você pega um doutor de fato, com doutorado, pós-doutorado, nas melhores universidades do planeta, e está atendendo em um postinho do SUS, em algum bairro isolado, e ele fala para você, com um currículo invejável, não precisa ter esse medo, porque não é dessa maneira. Aí o paciente vai falar assim, doutor, quem falou foi o diretor da OMS, quem é o senhor perto dele? Sendo que aquele cara lá da OMS é só um filósofo. E esse doutor aqui, com várias pós-graduações, com doutorado, mestrado e tudo mais, ele não tem a credibilidade. Sabe por quê? As pessoas estão atentas à posição global da pessoa. Elas não estão atentas à posição acadêmica, ao nível intelectual. E é isso que me preocupa. O que me preocupa é que a sociedade ainda se comporta como massa de manobra. E isso foi em nível estratosférico. As pessoas não perceberam o quanto foram manipuladas com esse Covid-19. Abriram em várias regiões do país e do planeta estado de calamidade. Você não precisa conter seus gastos, você gasta. Aí as pessoas estão pensando, em sua maioria, estão gastando dinheiro, mas é para garantir a nossa vida nos hospitais, olha só, botando máquinas e tudo mais, mas estão gastando de forma deliberada em todas as vertentes. E ninguém está acreditando no que está acontecendo. Está em casa, desesperado, achando que vai morrer. Várias pessoas que tinham poucas economias investiram tudo em suprimento e tudo mais. Quer dizer, não teve sentido o que aconteceu. Eu falei mais de uma vez. Se você pegar, a raiva ela mata muito, a malária mata muito, a tuberculose é a doença que tem o status de doença mais mortífera do planeta. Ela mata 1,5 milhão de pessoas todos os anos. Em 2016 foram 1,7 milhão de pessoas. Em 2017 foram 1,6 milhão. E assim por diante. E existe cura não. Existe o tratamento e existe a vacina. E com isso tudo, tratamento e vacina, ainda morrem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas ao ano, gente. Isso não é isso em todos os continentes, ou seja, essa doença ela é debelada em toda a sociedade. Aí as pessoas ficam aqui reverberando, não, que o Covid, eu vou morrer e não sei o que. Gente, eu não consigo compreender que as pessoas ainda estejam acreditando nessa mentira. Primeiro que o vírus já perdeu a força.
Já não tem mais sentido continuar. Você não acredita em mim? Não, Daniel, tua área acadêmica é do direito. Você não é médico. Ok, maravilha. Então vá lá e acompanhe o Osmar Terra, que foi ministro da Cidadania, hoje atua como parlamentar. Ele é médico. O doutor Luiz Ovando, ele é médico, que é deputado, até pelo PSL, base do presidente Bolsonaro. É médico. Se você pegar o próprio ministro Mandetta, médico, e pegue pessoas que estão na internet, que são os maiores PhDs do planeta em infectologia, e você vai saber que essas pessoas não estão mentindo, não estão blefando, e você continua sendo enganado. O presidente está certo, ele precisa fazer com que as pessoas voltem a seus afazeres. As pessoas que são pacientes de risco, que são pessoas que estão ali no quadro de pessoas de alto risco, permaneçam mais isoladas, para se protegerem. E se bobear, alguns já perderam, já pegaram o vírus, já se imunizaram e já nem vão pegar mais. Pessoas já tiveram esse vírus, foram assintomáticas. Crianças, 0%, não teve uma morte. Quem falou que teve é mentira. Basta você ir lá nos dados da OMS. E só para clarificar, a OMS tem os dados lá na transparência, você vai olhar na transparência da OMS, se você pegar os dados que o vagabundo do Tedros não fez, são 60 milhões de mortes ao ano no mundo por várias outras doenças. E eles estão englobando várias dessas mortes no Covid-19 por pura engenharia social. E as pessoas não estão acreditando. Enfim, quero deixar isso aqui para vocês. Um abraço aí para todo mundo. Desejo que as pessoas elas estejam mais conectadas com a realidade. E no Brasil, pode ter certeza, é o país aqui que mais vai ser usado isso como ferramenta política para poder levar adiante esse plano da esquerda que é milimetricamente pensado para derrubar o presidente. Existem deputados, governadores e prefeitos em conluio certo e concreto com essas autoridades mundiais para que se possa derrubar o presidente Bolsonaro. Tem deputados aí, como a ondeira Janaína Pascoal, né, que se dizia base do presidente, inclusive, e aqui eu faço a minha única crítica ao presidente, e graças a Deus, Deus iluminou a cabeça dele ali no dia da Convenção Nacional do PSL, em que a Janaína tomou o microfone para ter a palavra e começou a bostejar pela boca. Eu falei, rapaz, essa mulher é canhota. Olhei inclusive para o Flávio Bolsonaro e falei, pô, ela é canhota, meu irmão, canhota. Quando ela começou a falar, eu olhei para a cara do presidente. Eu falei, canhota, de longe. O presidente fez assim, ó, corta o microfone. Graças a Deus que ele fez isso. O presidente teve, acho que o único momento ali, né, que a mídia está dizendo que o presidente perdeu sua sanidade. Não, não perdeu. O presidente está completamente são, está completamente normal, completamente equilibrado e totalmente antenado para continuar dirigindo esse país. E isso, quem diz, são mais de 60 milhões de brasileiros. E os deputados da base dele, os senadores da base dele, né? Então o presidente, eu acho que o único momento de insanidade dele foi quando ele ia colocar aquela mulher ali como vice. Graças a Deus que foi só, vamos dizer que foi um insight, né? Aquele estalo de repente ali de insanidade, mas depois ele retornou, tá certo? Enfim, queria deixar isso aí para vocês. O vírus pop, ele não me assusta nem um pouco. Eu sou muito mais fiel a tese de que os governos estão utilizando esse vírus. Veio vários decretos, mortes por algum fator desconhecido, coloca no coronavírus. Tem um áudio aí rolando com atestado com uma certidão de óbito de um senhor que morreu com a explosão de um pneu de caminhão borracheiro. Morreu com essa explosão, foi hospitalizado, foi socorrido, mas não aguentou, morreu. Eles estão dizendo que foi atribuído ao Covid-19. Quer dizer, é uma engenharia social dantesca que está acontecendo. Eu estou sendo redundante no que eu estou falando, ou seja, estou repetindo aqui várias vezes para que isso fique fixo aqui. Eu fui um dos primeiros do Brasil, se não o primeiro, a fazer um vídeo assim que se iniciou o Covid-19, a ser debelado na sociedade. Eu falei, isso é engenharia social, eles vão instrumentalizar esse vírus para poder fazer a maior engenharia, o maior dos circuit breakers no mercado financeiro, o maior circuit breaker social, para tudo, para poder fazer de tudo, para poder triplicar as receitas de uma elite global muito pequena. Enfim, na verdade, acredito no presidente Bolsonaro, continuo aqui acreditando e fiel e lutando pelo Brasil. Quem quiser ficar em casa, fique em casa, mas quem quiser de fato continuar a sustentar a sua família e fazer o Brasil crescer, vamos trabalhar. Tamo junto. Fiquem com Deus.